Você está escutando o especial do mês do horror do Masmorra Cast. Olá, ouvinte, seja bem-vindo ao mês do horror do Masmorra Cast. Eu sou Angélica. E eu sou o Marcos. Hoje nós vamos começar aqui a nossa tradição do mês do horror, que a gente sempre faz em outubro, né? Finalizando com o nosso podcast temático, né? Visitando um país, apresentando cinema de uma região, contando suas peculiaridades. Sempre sai no dia 31 de outubro. Mas hoje a gente vai falar sobre uma série que tem feito muito sucesso, de um diretor que a gente gosta bastante, a gente vem falando dele, não é de hoje, né? Já chamou muito a nossa atenção anos atrás, que é Missa da Meia-Noite, Midnight Mass, do diretor Mike Flanagan, né, Marcos? Exatamente. Ele que tem feito barulho aí nos últimos anos na Netflix com adaptações aí de histórias sobre mansões assombradas, né? Ele também andou chamando a atenção por conta de adaptações de obras do Stephen King, sobretudo Jogo Perigoso e Doutor Sono, né? Uhum. Pois é, o Mike Flanagan, que é um diretor jovem, né? É um cara, por exemplo, mais jovem do que a gente, né? E ele tem umas realizações bem interessantes. Gostaria até que a gente pudesse mencionar um pouco sobre essa temática que ele gosta de abordar, se a gente for parar para pensar um pouco, né? Porque surpreende, agrada a algumas pessoas, outras pessoas não, a maneira como essa minissérie que está disponível na Netflix, né, A Missa da Meia-Noite, Midnight Mass, abordagem, que é uma abordagem que não é de terror, não é para meter medo, não é para meter. É tratar o medo de uma outra maneira. Eu acho até Uhum, que tem uma questão do terror, sim, na série, a gente vai falar sobre isso, mas ao mesmo tempo ela quer explorar outras coisas, uhum. o que é a vida após a morte, as relações naquele micro universo, né, naquela ilha, coisa que já tem. É por isso que as pessoas falam muito que ele é muito inspirado assim, no que Stephen King já produziu, por exemplo, The Mist, né, O Nevoeiro. Tem aquele fanatismo religioso, ele quer trazer essa questão, né, de você fazer qualquer coisa, né, inclusive mentir para poder sustentar, né, o teu ponto de vista. Isso é uma coisa que a gente vive hoje em dia tranquilamente, né? As pessoas que estão, você vê pessoas que se dizem religiosas que são capazes de qualquer coisa, literalmente, para poder defender o seu ponto de vista e falar que está certo o seu mito aí, né? Então a gente não quer trazer a política, mas acaba, claro, tudo é política, né? Não dá para a gente evitar mencionar. É muito interessante essas reflexões que ele traz para dentro do trabalho dele, né? Sim. É, Eu não gosto de usar muito esse termo, né? Que a gente já até discutiu em outros momentos o quanto esse termo não é apropriado, né? Mas é o pós-terror, né? Que o pessoal tanto fala, que é nada mais, nada menos, algo que já existe há muito tempo, que é essa coisa de que você tem o drama por um lado, né? O drama bem feito, o drama onde há um estudo da psicologia dos personagens, e do outro lado, o horror, as duas coisas caminhando junta e alimentando uma outra, para você ter o máximo de impacto em ambas. E É. o Flanagan, ele é muito dessa pegada, né? Ele aproveita os elementos aí sobrenaturais, aí, obviamente nos filmes dele recentes aí com Mansões Assombradas, há a temática dos fantasmas, da vida após a morte, etc. E aqui especificamente nessa série, ele trata do fanatismo religioso, mas para mim é um tipo também muito específico de fanatismo, que é aquele fanatismo milenarista. Você está num período de crise muito grande, crise econômica, crise de valores, crise que parece que o mundo vai acabar, porque essa pequena cidade, a gente vai falar mais sobre isso ao longo da conversa, mas ela está desaparecendo por conta de questões de falta de trabalho, falta de oportunidades, e
você gera um tipo de fanatismo que espera uma salvação milagrosa para aquilo, né? Se o mundo vai acabar, algum milagre ou a fé em alguma coisa vai fazer com que eu seja escolhido para sobreviver a isso. E aí as pessoas se tornam alvo fácil de charlatões, de falsos profetas e de todo tipo de aproveitador ou de algo maligno que está se disfarçando de algo bom. E o Flanagan trabalha isso ao mesmo tempo que ele não deixa de olhar muito para esses personagens e dar muita voz para eles, trabalhar a psicologia deles, essa psicologia do derrotado, do perdedor, e o que você faz da sua vida a partir do momento que você percebe que ela não chegou num momento muito bom, né? Eu gosto muito que ele também trabalha o terror juntamente com as questões familiares. Se você parar para pensar, o primeiro filme que a gente assistiu dele foi o Absentia, que a gente já falou alguns anos atrás, até falamos com o nosso amigo Alan Bispo. Beijo, Alan, se estiver escutando a gente, que ele chamou muito a nossa atenção, o diretor, porque nos tocou muito. É uma história sobre você ter um parente desaparecido e um local, né, sem contar spoiler para quem nunca assistiu, né, um local, no caso, um túnel, né, que na verdade meio que abre tem uma porta para uma outra dimensão, né, e tem o terror dentro dessa questão, mas tem muita questão familiar, né, tem a Kate Siegel, né, que eu não sei se ainda é a esposa dele ou se é ex-esposa, sim, acho que é a mas esposa. ainda é, né, nossa, é uma atriz fabulosa, ela tá em vários filmes dele, né. Mas a questão familiar se encontra dentro do espelho, por exemplo, que é o negócio dos irmãos, né, e da perda dos pais, né? Tem o Sono da Morte, o Ouija, que já era uma franquia, se eu não me engano, ele também, a versão dele é interessante. O Jogo Perigoso, que aí a gente já vai para a parte Stephen King do negócio, né? E da amizade que, inclusive, ele tem com o Stephen King. Né? Então, você vê na Maldição da Residência Hill, que é uma das séries, talvez uma das mais queridas, né? Que é tudo, no caso é baseado no livro da Shirley Jackson, mas é uma adaptação dele, edição e direção. Então você vê a questão familiar sempre presente lá, no Doutor Sono também, claro, e em A Maldição da Mansão Bly. Porque você vai ter a outra volta do parafuso com uma perspectiva, uma abordagem da questão familiar, do drama familiar, né? Eu acho isso muito rico, na verdade, de fazer essa associação do terror, né, com essa questão familiar, o quanto é importante isso para ele, né? E ele bebe essa coisa dele beber nas fontes literárias do terror. O Absentia, por exemplo, é uma história que não é adaptação do Lovecraft, mas ela tem uma clara inspiração Lovecraftiana. Sim. E a gente vai ver em outras obras do Flanagan, que se não são adaptações diretas de livro do Stephen King, comungam com conceitos e ideias do universo literário do Stephen King. Até tem uma coisa que ele tem o Flanagan verso, né? A gente pode dizer, o universo que esse diretor construiu, ele se cruza com o universo do Stephen King. Um universo meio que alimenta o outro. E é muito bacana da gente ver essa relação entre a obra desse diretor e a obra desse escritor, como elas comungam, elas conversam e se autorreferenciam. E isso é muito bacana de se ver e é algo que inclusive para quem gosta, né, da literatura de terror e especificamente gosta da literatura do King, também é um prato cheio, né, ver esse diálogo. Sim, e você falou da questão do Flanagan verso, e é importante é uma coisa que a gente viu na internet, na verdade está em vários sites, né? Mas é legal você saber que essa semente dessa história, desta minissérie, que é a Midnight Mass, já existia desde o quê? De Rush, né? Que é aquele filme com a Kate Siegel, que ela faz uma mulher surda-muda, que ela mora sozinha numa casa e tem um assassino, né? Que ele quer invadir a casa de qualquer maneira, mata as pessoas que a conhecem, né? E ela parece muito fragilizada, mas é uma história surpreendente. Então você tem Rush, né, a morte que houve aqui no Brasil, que também tem na Netflix, em 2016, a aparição do livro, né, porque essa personagem ela é uma escritora. E aí você tem, né, a vizinha dela e tal, que, gente, eu fiquei muito chocada,
que essa atriz maravilhosa, sabe, que faz uma fanática religiosa, depois eu vou ver o nome dela direitinho aqui, ela faz essa personagem que é amiga dessa protagonista do Rush, que fala que é um autógrafo no livro, né? Fala, pô, você é a minha escritora favorita, qual foi a tua ideia para essa história? Aí você vai ver o nome do livro, é The Midnight Mass, né? Uhum. E depois no Jogo Perigoso também, para quem conhece a história, que é do Stephen King, que é da mulher que ela fica presa, algemada numa cama, que ela estava fazendo um jogo sexual com o marido e o cara morre, né? Durante esses joguinhos que eles estão fazendo lá, ela fica algemada porque a algema é de verdade e ela fica tentando bater, né, e tal, para tentar quebrar um pedaço da cama lá. E quando mostra os livros acima, também tem o Midnight Mass. Então é meio surpreendente, né? Eu fiquei surpresa quando eu subi desse Flanagan verso. Uhum. Pois é, ele já tinha o plot dessa história já na cabeça, com certeza, né? E é bacana a gente ver esses easter eggs, né, que ele deixa no caminho, né? Tal. Sim. Eu sei que você não assistiu a Maldição da Residência Hill, nem a Maldição da Mansão Bly, né? Isso é uma falha de caráter, né? Tô brincando. Mas você já assistiu outras coisas do Flanagan, Isso. assim. E o que Uhum. tu consegue conceber, assim, do que você já assistiu dele comigo, muitas coisas até, e que te faz ter uma ideia do que esse diretor quer trazer para o espectador? Pois é, eu acho ele muito habilidoso em vários. Para mim, ele tem muito essa coisa de trabalhar bem os elementos sobrenaturais. Eu acho que o horror para ele é na medida certa. Não tem nada contra filmes que tenham isso, mas não tem um apelo, por exemplo, fácil para violência, um apelo para sustos fáceis. Ele até usa jumpscare em um ou outro momento, tem elementos, obviamente, de violência, até gráfica, às vezes, nos filmes dele, mas isso são elementos que estão ali junto com outros. Ele trabalha muito bem essa. Para ele, o que interessa são os personagens também. Sempre tem um trabalho muito interessante. Os personagens são muito bem trabalhados, eles têm motivações, eles têm background, eles têm uma psicologia bem trabalhada, e eu acho que isso faz com que o terror dele vá para um outro nível. Ele não está só querendo te assustar usando aqueles velhos elementos que a gente já conhece. O horror aí ele vai para uma outra camada da tua cabeça que é mais perturbadora. E o horror é sempre uma metáfora para discutir alguma coisa. Uhum. Seja fanatismo religioso, seja a não aceitação do fim da vida, como é em Absentia, né, da perda, né, do luto, a dificuldade em lidar com o luto, e, enfim. Ou então doenças mentais, né? Como, por exemplo, abordado de certa maneira na Residência Rio, né? Uhum. Enlouquecimento da mãe, né? Isso. No jogo perigoso, essa coisa da superação do trauma, né? Que é Sim. algo também muito interessante e, enfim, eu gosto muito da maneira como ele trabalha. No Doutor Sono, por exemplo, aí tem uma outra coisa também. Ele é um cara que ele tem muito cuidado na questão da estética dos filmes. Há um trabalho de construção visual e de narrativa muito impressionante nos filmes dele, mesmo. Além dele gostar de trabalhar com roteiros bem escritos, a fotografia, os elementos e as metáforas visuais que são colocadas no filme, nos filmes dele são muito bem aplicados. Ele é alguém que é um grande contador de histórias, Uhum. uma pessoa que sabe usar a linguagem cinematográfica muito bem. E eu gosto muito dos diálogos dele, porque eu acho que empobrece muito as produções quando você tem um lindo visual, ele filma muito bem, tem umas tomadas incríveis, mas os diálogos são pobres, então eu acho que Uhum, são ricos, né? uhum. As conversas que ele coloca na boca dos personagens, né? Nessa Midnight Mass tem algumas reflexões sobre a vida e a morte, né? E depois até uma mudança de ideia de uma personagem assim que é coisa Sim. sensacional.
E eu gosto também de uma coisa nele, é que eu tava falando dessa coisa do pós-terror, né, que a gente citou, mas tem alguns diretores é, que eles pegam um filme que tem uma carga dramática muito grande, eles vão levando essa carga dramática e mantendo uma dúvida, será que tem sobrenatural ou não? E aí no final que eles apelam para escancarar o sobrenatural. Isso sempre, por mais que eu goste de certos filmes que usam isso me incomoda um pouco. Eu acho que o Flanagan é muito mais honesto nesse sentido. O elemento sobrenatural já está ali desde o início, e ele vai andar junto com o drama desde o início, e os dois vão ampliar o significado um do outro. Então eu gosto muito da maneira como ele trabalha isso. Uhum. Em relação a outros diretores que também usam, mas que eles meio que parece que tem vergonha de usar o sobrenatural e deixam só para escancarar no fim, né? É. E eu acho ele muito habilidoso, porque até, com uma opinião minha, né? Já conversei muito com meu amigo, o Alan, que o Doutor Sono é o tipo de produção que é muito complicada de fazer, porque tem gente que é muito fã do Stephen King e tem bronca do Kubrick, porque o filme do Kubrick é diferente, e sabe, fica essa picuinha às vezes, né? Para mim não, né? Eu adoro Stephen King, mas eu gosto muito do filme do Kubrick. Eu entendo, dentro das limitações, essa produção que tem aquela lá com a Rebecca De Mornay, né? Uhum, Mas o Doutor Sono, ele, com a capacidade dele, ele faz um filme que respeita não somente a versão do Kubrick, para quem gosta, como a versão do Stephen King. Né? Então, uhum, isso é tão interessante, né? Não vou contar o spoiler nem nada, as pessoas devem talvez até já conhecer, mas é muito interessante como ele faz isso, cara, sabe? Que pode ter alguém ficado chateado, mas eu acho muito legal o que ele faz com a outra volta do parafuso, o que ele faz com a história da Shirley Jackson, né? Que acaba sendo uma história familiar, que sim tem terror, né? Eu acho que é uhum, bem assustadora, né? Até o que a gente comentou, Absente, já tem umas cenas de terror assim que eu acho que elas são muito sutis, né? uhum, Até se você for parar pra pensar, né? Não tem aquele jumpscare que grita na tua cara loucamente. Até Midnight Mass tem umas cenas que você vê um pouco de terror, né? Do terror do que se concebe enquanto terror, né? Que aparece uhum, aquele personagem todo ferido, machucado, quando o cara vai dormir, né? Mas aquilo não te assusta, porque na uhum, verdade você tá mais tentando analisar aquelas relações, né? E aquela cidadezinha que tá um sucata, né, toda destruída, aquelas casas velhas, uhum. aquelas madeiras descascando das casas, né, que é uma vilazinha à beira-mar. Então é legal, né, como ele trata essas questões de uma outra maneira, de uma maneira dele, né, que ele Uhum. como ele entende que uma história precisa ser contada e o que é importante em uma história para ele. Sim, e eu acho interessante, eu não assisti nessas duas minisséries dele, mas é curioso ele ter escolhido dois livros que ambos já tiveram adaptações para o audiovisual, né? E que as duas adaptações são absolutamente perfeitas e impecáveis. A Mansão Hill teve o filme Desafio do Além, né, que é uma adaptação absolutamente. Uhum. Curiosamente, eu li os dois livros, né? E assisti as duas adaptações clássicas para o cinema. Então teve o Desafio do Além, que é uma adaptação perfeita, impecável, e teve depois também Os Inocentes, que é uma adaptação absolutamente perfeita da Volta do Parafuso. E eu acho Aham. interessante como ele conseguiu fazer novas adaptações dessas obras, que elas têm como eu falei, não assisti, mas o público em geral concorda que elas têm profundidade, têm peso, têm respeito pela obra e também conseguem ser uma releitura que traz para os dias de hoje e encontra outras camadas nessas obras aí. Isso é muito interessante e precisa de muita habilidade para fazer mesmo, né? Uhum. Sim, sim, com toda certeza. Né? É muito legal. E a gente podia passar aqui muito tempo falando sobre Flanagan, porque eu tenho uma admiração, sabe? A gente sabe, inclusive, que tá para sair, não sei se eu acho que é para ano que vem, né? Vai sair um spin-off aí da Missa da Meia-Noite, né? Que vai ser uma história. Tipo, é isso que eu gostei que tu mencionou comigo. Lembra aquela história do Peter Straub, a Histórias de Fantasmas? Quer falar um pouquinho?
ano que vem já está em pós-produção, né? Inclusive o Clube da Meia-Noite, o Midnight Club, mas vai ser uma minissérie de 2 episódios. Parte do elenco que está na série Missa da Meia-Noite vai estar também nessa. E gira em torno de pacientes terminais que estão num hospital, né? Nos cuidados paliativos, e às noites eles se juntam para contar um para o outro histórias de horror. E isso realmente me lembrou bastante essa coisa dos mortos-vivos, né? E como ele é um cara que, ou ele adapta ou ele referencia obras famosas do terror, tá com muita cara de que vai ter uma ligação ali, né? Com isso. Por sinal, acho que vale muito a gente recomendar para quem está nos escutando aqui. A gente tem um podcast onde a gente fala sobre mansões mal assombradas do cinema. Mansões que têm nome, né? Porque a gente queria fazer aquela brincadeira que tem a Mansão Bly, tem The Haunting of Hill House, né? Então a gente começou a procurar também mansões que tivessem nome, né? Em algumas produções legais. Então a gente recomenda algumas coisas muito interessantes dentro dessa temática de mansões. É claro, recomendar também o livro do Peter Straub, né? Ghost Story, né? Que é muito legal, um filme que eu acho que vale a pena mesmo alguém de repente refazer, né? Fazer algo nesse sentido, porque apesar que isso é uma história que parece que é para um outro público, os personagens são jovens, né? E eu acho essa última história, que é A Missa da Meia-Noite, é uma das melhores coisas que ele tem feito, assim, é uma escalada dentro do que ele já vinha fazendo a partir do Absentia, por exemplo, né? Uhum. Que aí ele começou a chamar um Sim, pouco mais de atenção. eu acho que ele está descrevendo diálogos cada vez melhores e mais interessantes também. Né? Pois é, então vamos fazer o seguinte, a partir de agora, a gente dá um aviso aqui de spoiler, para que se você não assistiu The Midnight Mass, você assistir, tá? Tá na Netflix. Se você tiver problemas com spoiler, claro, né? Porque a gente vai falar um pouquinho e falar o que a gente achou, né? Inclusive do final, né? Então, para você poder ter um aproveitamento, assim, não ser surpreendido por cenas que você talvez gostasse de assistir sem ter ninguém te contando, né? Então, fica aqui o aviso de spoiler e vamos comentar um pouquinho sobre Midnight Mass, Missa da Meia-Noite. Oh, yeah. Good morning. I know I'm not who you expected to see. Just know I'm only here to help, and I look forward to meeting you all. So tell me when you're gonna let me in. I'm a pretty rational guy. Something's happening here. You're gonna let me in. We are living in a miraculous time. You're gonna let me in. Missa da Meia-Noite, ou Midnight Mass, vai contar a história, na verdade, de uma ilha onde moram ali 127 pessoas, né? São pouquíssimas pessoas nessa ilha. E também a história de um cara que ele vai retornar para lá depois que ele ficou preso, inclusive. Que ele acabou atropelando uma menina, né? Ele tinha problema com o alcoolismo, e vai contar logo no começo, mostrar esse acidente. Ele vai voltar para casa depois de 4 anos. Ele ficou preso. Tanto ele como uma outra residente lá, eles são pessoas que, na verdade, acabaram saindo da ilha, voltaram depois de anos. E ele volta até enquanto uma pessoa que está tentando se redimir, né? Acaba se tornando uma pessoa não grata, vai voltar para essa pequena ilha aí, que, como a gente comentou, é uma ilha que está bem decrépita, né? Justamente porque teve uma questão de vazamento de óleo, né? Teve um derramamento de óleo que contaminou as águas, e essa é uma ilha de pescadores. Quer dizer que eles acabam, a gente vem a descobrir que eles assinam um contrato lá para tentar, como se fosse você desistir de fazer um processo judicial, e só que eles continuam naquela ilhazinha onde eles não veem perspectiva. Você vai ser apresentado ali para vários personagens interessantes. Tem o personagem do xerife, por exemplo. Tem o personagem da fanática religiosa, a gente vai descobrir que ele é fanática religiosa, do bêbado da cidade, das crianças, assim, os adolescentes, na verdade, entediados, né, que querem um pouco mais da vida, uma menina que tem problemas de paralisia paraplégica,
E muito dessa comunidade, ela é em torno daquela religião, são católicos, né? E tem um padre, que é o padre, o Monsenhor, né? Que eles chamam Preach, que ele viajou para Jerusalém e a comunidade ali, pelo menos uma parte daquela comunidade, está ansiosa aguardando ele, né? Mas vai chegar, na verdade, um outro padre, que é o padre Paul, que é interpretado pelo Hamish Linklater, que, aliás, ele interpreta também o Monsenhor velho, né? Só que ele está super maquiado, né? E você vai ter aquela comunidade, vai ter a médica que cuida da mãe, que tem demência, né? E outras coisas mais, né? Na verdade, você vai ter essa comunidade que vai ter uma surpresa muito grande quando o Padre Paul eu ia falar cometendo um milagre, né? Porque parece que é isso, né? Cometendo mesmo, né? Se você vai ver o que aconteceu. Ele acaba fazendo um milagre. A menina que não estava andando, ele manda ela se levantar e tal, e para dar hóstia para ela vai e se levanta. E aí a comunidade vai começar a ter esse fervor religioso que vai desembocar no fanatismo religioso e por aí vai, né? Tem muitas coisas mais aí, né? Tem as questões bíblicas, né? Os episódios, eles são separados por livros. Você vai ter o livro 1, que é o Gênesis, o 2, que é o Salmos, depois o 3, que é Provérbios, o livro 4 é Lamentações, o livro 5, Evangelhos, o livro 6, Atos dos Apóstolos, e por último, o Revelação, que é o 7, né? São 7 episódios, né? É uma série de coisas que eu gostei nessa minissérie, mas falando, para começar, eu gostei muito, por exemplo, do elenco. Sem a gente entrar ainda em questões tanto da história, eu sempre gosto muito do trabalho da Kate Siegel, né, que é inclusive a esposa do Flanagan. E ela tá apaixonada por ela, maravilhosa. Ela faz a professora, né? Que ela saiu da ilha e volta grávida para a ilha. Isso. E tem muito também destaque para o personagem do Zack Guilford, que é o Flynn, né? O cara também que sai da ilha, mas acaba atropelando uma moça, ficando um tempo preso e depois volta para a ilha. Mas apesar dele estar muito bem, para mim, e a série ela pertence ao Hamish Linklater e a Samantha Sloyan, que são os dois ali, que tanto é o padre, né? O padre Paul, e a Beata, não, ali a fanática. A fanática. Não, mas ela é a Carola da cidade, a Bev, né? Esses dois, a atuação deles é absolutamente inacreditável. Muito depende deles, porque eles são meio que a força que vai mover essa história, né? E me impressionou demais essa coisa que o ator, o Hamish, faz, em que ele, ao mesmo tempo, na hora que ele vai fazer um sermão, o quanto ele consegue ser inflamado, né, e transparecer essa quase loucura que está tomando conta dele, né? Ao mesmo tempo, quando ele vai conversar no dia a dia com as pessoas, como na voz dele tem uma espécie de dissimulação e de culpa o tempo todo também. E isso é muito difícil. O trabalho que esse ator fez em passar essas sutilezas com a voz é inacreditável. Ao mesmo tempo, o personagem da Bev, o quanto ela consegue ser manipuladora, ela é aquele negócio, ela é egoísta, frustrada, invejosa, cruel, mas a gente consegue, no fundo ali, perceber também essa contradição de que ela acha que ela está fazendo certo e está fazendo o que é o melhor para os outros no fanatismo, na loucura e na crueldade dela. E ela também é um personagem com muitas camadas, a gente consegue perceber ali esses conflitos que ela tem também, né? Então é muito bom. O Flanagan gosta muito de chamar, né, os artistas que ele já chamou anteriormente, né? Eu estava dando uma olhada na carreira dela, dessa atriz que faz a fanática, né? E ela participa do The Haunts of Hill House, né? Ela faz a esposa daquele que é o escritor, o irmão que é o escritor, que escreve o livro e tal, né? Que
tem todo aquele debate assim, que os irmãos falavam, você escreveu um livro para lucrar com a nossa desgraça, né, com a nossa tragédia. Ela faz a esposa que separa do cara. Essa mulher é uma camaleoa, né? Essa Uhum, Samantha Sloan, né? Ela é incrível porque você vai ver, ela participou também de Grey's Anatomy, né? Mas é uhum, surpreendente. Eu nunca que eu ia associar a imagem dela, como ela tá no Midnight Mass, com aquela amiga da personagem do Rush, A Morte que Houve, porque ela uhum. é uma mulher que ela faz uma gostosona até, né? Ela é toda corpulenta naquele filme, agora aqui ela tá bem magrinha, né? Tá com aquela aparência assim que é assustadora, né? Ela lembra muito porque as pessoas fizeram vários textos e tal, associando alguns personagens do Stephen King com aquela personagem que tem do Demício, né? Uhum. Que é uma religiosa, fanática também, odiosa, mas eu me arrisco a dizer que ela é até muito mais perigosa do que aquela personagem do Demício, né? Uhum. Porque o que ela Mas faz aqui. elas são muito parecidas mesmo, porque elas são aquela coisa da que elas no dia a dia elas são pessoas que ficam ali no cantinho delas, remoendo aquela frustração, aquela raiva do mundo e aquele fanatismo delas, mas ficam ali circunscritas ao mundinho delas. É, Ambas, quando têm a chance de exercer poder de alguma maneira sobre os aham. outros, é que mostram, põem as garras de fora, né? É meio E, bichos escrotos saíram dos esgotos, né? Que nem tá uhum, hoje em dia, né? Essa mulher horrorosa aí uma Damaris Alves da vida. Você tem, assim, essas personagens que elas são mulheres frustradas, né? Elas são quase uma caricatura, assim, né? Religiosas e tal. Mas se elas conseguirem espacinho do poder, como você falou, elas vão tentar, né, fazer com que os outros oprimir as pessoas, né? Que sucumbam, né? Sobre a mão uhum, de ferro delas. Então é muito interessante. Eu concordo, sim, que eu vejo uma certa influência, né? uhum. Realmente essa personagem aí, a Bev Keane, do Midnight Mass, com a senhora Carmody, do The Mist. Sim. Uhum. E, e elas, mais ainda essa personagem da Bev, mais ainda do que a personagem do Nevoeiro, ela também encarna essa coisa de que você faz uma leitura da religião a partir do que tem dentro de você, né? E ela é ela vai vendo coisas horríveis, monstruosas acontecendo, e ela chega para as pessoas e fala: olha, você veja só, leia a Bíblia, você veja que Deus matou os primogênitos do Egito, ele mandou os hebreus assassinarem os filhos dos cananeus, então ele faz essas coisas. Então, se ele está fazendo agora, você tem que aceitar e fazer junto, né? É, E. sinistro, gente. É Uhum, muito. E, não, na série, cara, tem um lance que ela meio que deixa subentendido, mas fica, né? Claro que foi ela que fez, né? Porque tem um personagem que é tipo um cara bêbado, né? Que é o cara que parece que ele atirou, assim acabou deixando a menina, que é a filha daquele casal, ela paraplégica. E o cara é um uhum, alcoólatra e tal, ele tá ali circunscrito ali a ser o bêbado da cidade. E ele tem um cachorro, né? Que ele tem uma adoração por aquele cachorro, né? Que parece que é o único amigo que ele tem, e mostra ela pegando veneno, né? Que até a personagem da isso. Kate Siegel pergunta: o que você vai fazer com esse veneno? Ai, tá cheio de rato. Porque tem uma coisa assim na série que tem uma tempestade fortíssima, né? E Uhum, o moleque até fica olhando a tempestade, e ele tem a impressão de ver o padre velho na, na cidade, só que o padre não tinha notícia que o padre tinha voltado, né? Mas ele falava que o padre uhum, era meio. O lance é que esse padre, o Monsenhor Pritch, ele era meio demente, né? Ele tinha demência. E mesmo assim, como ele está nessa sociedade, assim, nessa comunidade pequenininha, né? As pessoas aguardam o retorno dele com ansiedade e tal. Tem aquele uhum. questão de afeto, né? Porque dentro da comunidade ele é um homem muito importante. Uhum. Só A, que ele é a, notoriamente problemático, né?
Desculpa, a própria comunidade que ajudou a financiar a viagem dele, né, para conhecer Jerusalém, né? Para Era o sonho que Jerusalém. ele tinha, né? Eles Sim. queriam, porque ele foi uma pessoa que conviveu ali e tinha um trabalho, ajudava todo mundo. Ele era um daqueles religiosos que ele era muito ativo na vida da comunidade. E aí, É. como uma forma de gratidão, já vendo que mais para frente ele não ia ter condição de fazer mais nada, nem viajar, resolveram mandá-lo para essa viagem, né, até Jerusalém, e aí é que vai acontecer um certo fato que vai transformar a vida de todo mundo, né? E nossa, a gente pode contar, porque isso daí vai ser relatado através de uma espécie de auto. Né, o cara está confessando para si mesmo, né? O padre, que é o padre Paul, né? Porque muita gente fala que matou essa charada logo de cara, né? Que já conseguiu, fala assim, já descobri sobre o que é essa série, já no primeiro episódio, porque isso é uma coisa que fez com que as pessoas, muita gente gostasse dessa falta de pressa, né? Que a série não tem a mínima pressa, nem revelar o que é, né? Do que se trata. Sim. Você vai ter uma história ali sobre a comunidade, vai ter um ou outro aparecendo no personagem morto, né? Porque esse cara que atropelou e voltou para casa, ele fica vendo aquela menina que ela tá cheia de vidros, né? Coloridos, né? É uma coisa até Sim. muito colorida. Ó, Tem isso um pouco também na Mansão Bly. Essa visão que a personagem tem lá de uma pessoa, só que são nos óculos, né? Que tem o brilho, aquele fantasma assustador. o Então você. cuidado que o Flanagan tem as metáforas visuais é algo que você fica assim besta, porque, como você mesma falou, ele tá dirigindo bêbado, drogado, e ele acaba se chocando com o carro de uma moça, ela é jogada para fora do carro, morre, né? E Uhum. uma das primeiras imagens da série é ela caída no chão, o vidro do para-brisa do carro, pedaços do vidro enfiaram na cara dela, e nesse vidro está sendo refletido a luz das ambulâncias, né? Dos carros de Sim. polícia, né? Como é o nome daquilo lá? É do carro de polícia, Da aquela sirene, né? da sirene, é. E aí, ele já tá vivendo nessa ilha, já voltou para a ilha, já saiu da prisão, e ele tá no quarto dele, quando ele vai dormir, ele vê a moça morta, né? A moça do acidente que ele causou aparecendo para ele, e nos vidros que estão no rosto dela tem o mesmo brilho das luzes das viaturas e da ambulância. Isso é muito metaforicamente muito bom, porque além dele ver a moça, isso leva ele de volta para aquele momento, né? Em que ele É. viu o corpo dela e Sem tal. contar que é uma Isso é coisa meio muito bem assustadora, que feito. parece uma coisa até alegre, né? Parece que ela tá coberta de glitter, porque como ela é muito jovem, né? Você até vê isso no julgamento dele, e parece que ela tá coberta de glitter, de brilho, né? É uma coisa, eu fiz essa associação, né? É terrível isso, né? Mas parece, porque por causa das cores e tal, daquele brilho todo. Agora, ele é um cara que as pessoas acham que o pai, né? Critica, a mãe é super religiosa, ela se tornou mais devota, até inclusive porque ele foi preso. E você pensa, né? Ou as pessoas talvez pensem na cidade que ele não se culpa, né? Ele se culpa tanto, mas tanto, que dá a entender que toda noite ele vê essa figura assombrosa na frente dele, essa menina coberta de vidro, né? Uhum, Então é terrível, né? Uma história terrível. Né? sim. E a questão do padre, tudo que envolve religião nessa história aqui, eu quero já poder falar sobre esses spoilers, porque tira isso também para a gente poder debater. É tudo muito horroroso e muito tenebroso. Porque Uhum, você vai ter o cara, que é o padre, que está lá em Jerusalém, ele tá ficando gagá, né, tá uma certa demência, ele se perde da excursão, isso daí é até coisa para mim que sou, né? Mas ele se perde da excursão, aí vai ter uma tempestade de areia e ele vai parar numa caverna, que ela vai ser descoberta devido a essa tempestade toda de areia. Ele vai lá se esconder. Quando ele está lá, ele vai encontrar essa figura que ele entende que é um anjo, né? Ele fala assim, é um anjo, né? Que você vai ter aquela autoconfissão dele, né? Um anjo, eu encontrei um anjo, o anjo me tocou. E você saca logo de cara que não é anjo nada, que não é um vampiro, né? Que está sugando, né, o sangue dele e depois
para piorar, ainda torna ele um vampiro, né? Uhum. Aqui nele isso tem um certo delay, até porque eu fiquei com essa impressão que ele se torna vampiro mesmo depois, quando ele chega na ilha, porque ele tem que morrer para ser um vampiro, né? Tem que morrer o teu Sim. corpo mortal, né? E ele Ele, começa a dar o sacramento, que seria o sacramento, e isso é uma coisa aberrante, para as pessoas ele vai dando sangue, que não é o sangue dele, é o sangue do vampiro, porque o vampiro, ele quis, de maneira certamente, talvez até religiosa, isso é muito estranho, né? Fazer com que essas pessoas se transformem também. Então ele vai dando para a comunidade através da comunhão, que é um sacramento, ele vai dando sangue do vampiro, e isso é uma coisa tenebrosa, porque você fica sem entender, falar, será que o cara é alcoólatra, né? Porque ele faz um AA lá com esse personagem que volta da cadeia, né? Fala, poxa, caramba, um milagre. Ele mandou a menina se levantar e a menina se levantou. Aí você fala, porra, mas não, eles estão sendo, né, envenenados, porque é como se fosse uma doença, né? É até muito bem explicado pela médica depois. pois é, eles vão, à medida que eles vão consumindo, quando ele vai fazer a Eucaristia, a hóstia, ela vem mergulhada em vinho batizado com o sangue desse vampiro. A princípio, as pessoas começam a, por exemplo, a moça que é paraplégica volta a andar, o pai, o pescador lá, o que tinha problemas nas costas, as dores dele nas costas desaparecem, as pessoas que começam a rejuvenescer, não é? E você tem uma senhora também que ela tá idosa também, já com Alzheimer, que é Que é a mãe interessante da médica, inclusive. que é a mãe da médica, é a mãe da doutora Sara, né? Uhum. E é curioso que ela tá, que ela tá, é uma atriz jovem, né? A Alex Isso, ela tá maquiada de idosa. E ela faz uma idosa muito bem, me convenceu muito, inclusive, né, a atuação dela. Mas ela vai começar primeiro a recuperar as faculdades mentais dela, né? A Mildred, ela vai se recuperando do Alzheimer e ela vai também rejuvenescendo. Só que o que acontece é que esse é o efeito inicial. Depois, à medida que você for consumindo esse sangue desse vampiro, obviamente, você vai também se tornar um vampiro e vai precisar começar a consumir sangue de pessoas vivas para se manter, Então, né? mas tu tem que morrer, né? Você Você vai tem que descobrir isso morrer, lá pro isso. final, né? Porque o negócio vai escalando de uma maneira que, assim, é uma coisa que se torna uma seita, estilo Jim Jones. É assustador, né? Para quem conhece a história, né? Do Jim Jones, que as pessoas se mataram, ele deu veneno para as pessoas no final. Então Uhum. é uma coisa assustadora. E você tem. Eu, quando comecei a assistir a série, e não que fique uma coisa clara ou tosca nem nada, mas eu estranhei esses atores, essas atrizes, que eles estão visivelmente maquiados, né? Porque você vê assim e fala, ah, caramba, que legal, essa é uma atriz que ela tá maquiada, dá para perceber que ela tá maquiada, a mãe da médica, né? Porque a maquiagem não tem como enganar nos olhos, né? Os olhos das pessoas são olhos de pessoas mais jovens, né? Você tem o nome dela é Alex, né? Alex isso, né? A mãe da personagem da detalhe, ela é mais jovem do que a própria atriz, a Annabeth Kish, né? Que faz a Uhum. doutora Sarah Gunning, né? Isso. A A Annabeth. Mildred, ela é mais jovem do que ela, então ela fica com uma aparência mais jovem. Uhum. Exatamente. A Annabeth Guiche, essa moça que faz a mãe dela, né, a Alex Ischel, ela, sei lá, ela deve ter menos de 30 anos de idade, enfim. É, porque essa Annabeth Guiche, ela é do Arquivo X, né? Exatamente. Ela participou do Arquivo X naquela fase que tá o agente Duggett. Que eu gosto, tem gente que não gosta, eu gosto dessa fase que não tem o Mulder, né? E só a Scully, que ela tá believer totalmente. E tem a Mônica, né? A agente Uhum. Mônica e o agente Duggett. Uhum. Pois é, mas é isso mesmo. E esses milagres, eles vão ter um alto preço, né? Como você mesma falou. É, É uma história sobre fanatismo, né? Ele quer Uhum. discutir essa questão, né? É para além da questão do terror, né? O terror, ele é apenas um meio
para que o Flanagan chegue a esse fim. Ele quer contar essa Uhum. história do que as pessoas são capazes de fazer para Sim. poder Uhum. falar assim, não, tá tudo bem, né? Entendeu? Continua fazendo aí o que você está fazendo, entendeu? Não importa se você minta, se você mata, que você destrua, né? Importante sabe? E as justificações, as argumentações bíblicas que ela faz, né? A personagem Uhum. da Bev, por exemplo, né? Que é assustador isso. Uhum. E, não, e até você pega essa estrutura que a série tem, em que cada capítulo que você começa no Gênesis, vai passando pelos Salmos, pelos Provérbios, Lamentações, etc., até chegar no Apocalipse, né? Ela brinca, os episódios brincam um pouco com essa coisa da estrutura, né, da Bíblia e tal. Por exemplo, você tem essa coisa do Antigo Testamento, né? Depois que vai desembocar no Novo Testamento, essa coisa de um passado, né, no Antigo Testamento, violento, cruel, essa coisa do Salvador que vem trazer uma redenção pelo amor, para você se preparar para o eventual fim do mundo e a ressurreição e tudo mais. E é engraçado como cada pessoa. Tem pessoas que se apegam mais à redenção pelo amor, né? Porque essas pessoas já têm amor dentro delas, e tem outras pessoas que elas acabam se apegando ou nessa coisa da culpa, do julgamento e do Deus cruel e violento, ou de uma esperança de uma destruição do mundo e ser um eleito que vai ficar lá intocado vendo os outros se ferrarem, né? Enfim, e esses aspectos da religião estão presentes ali nessa narrativa. Ele faz essa discussão. No nosso tempo agora que nós estamos vivendo, qual aspecto da religião está prevalecendo, né? É a salvação através do amor, ou é essa coisa mesquinha do julgamento, da acusação, do preconceito, da violência, porque nós estamos achando que nós estamos à beira da destruição, então temos que ser mais cruéis e mais quanto pior, melhor, né? Porque gente, tem gente que para poder falar que é em nome da família, né, em nome da proteção à família, quer destruir outras famílias, né? Isso, exatamente esse argumento. Olha, tem uma conspiração aí ao fim do mundo, querem destruir o mundo ocidental, querem destruir o cristianismo, então a gente tem que ser mesquinho, violento, preconceituoso, né? Sim. Belicoso para poder impedir essa grande hecatombe que está vindo. No fim, o que a gente vai fazer é causar essa hecatombe com esse comportamento, né? Fanático e radical, né? Na verdade. Poxa, e alguns temas assim que a série toca, e é muito bonito isso daí, tem a personagem que é a Erin, que é interpretada pela Kate Siegel, que é uma personagem que ela fugiu de um relacionamento abusivo, né? Ela fala que ela sofria, veja bem, né? Parece que é circular, né? Ela tinha problema com a mãe, que a mãe era professora da escola na ilha, ela acaba até retornando para esse mesmo cargo, né? De passagem para o cargo que a mãe tinha de professora, e ela foge da ilha para poder ter uma vida e tal, ter liberdade, acaba entrando num relacionamento abusivo e volta para assumir, né, o cargo de professora grávida, né, de 8 meses. E esses diálogos que ela tem junto com o Riley, né, já que eles eram um casal, né, na época de escola, são muito tocantes, né? Então, essa questão dos diálogos, a coisa do xerife, né? Que, poxa, é muito triste essa questão de como demonizam a religião dele, como tratam como se ele fosse um criminoso, né? É assustador, Sim. né? Depois é claro que isso vai ficar muito mais evidente, né? Mas eles fazem isso de uma maneira muito, né? Usando de subterfúgios, né? O que aquela Bev o tempo todo fala para ele, porque o senhor não entende, porque a sua religião não é a mesma que a minha. Ele começa a provar por A mais B que alguns valores que a religião dele, né? Que eles utilizam, que eles entendem na religião dele, também são utilizados ali na Igreja Católica, né? Então você vê que tem muito de preconceito, né? Questão da religião, do fanatismo, do preconceito. A comunidade fica toda fanatizada depois do milagre da menina, né? Eles ficam fanáticos, né? E essa Bev,
que é a personagem odiosa, né, nessa história. Eu acho que ela consegue ser mais odiosa do que o personagem do vampiro e do padre, né, sei lá, né, é bizarro isso, Uhum. porque ela começa a ameaçar os pais quando ele começa a cometer assassinato para poder se alimentar, né, de sangue. Fala assim, então devolve a dádiva que Deus te deu. Nossa, isso é uma coisa que se fale para outra pessoa, né? Que tem um filho que levantou de uma cadeira de rodas, né? Aí se você não quer fazer aí, não quer ajudar o padre, ocultar o cadáver, devolve aí a dádiva que Deus te deu. Quem é ela para falar isso, né? Uhum. E é bizarro isso daí. Sim, e tem uma coisa, essa série me fez refletir, e eu acho que ela tem uma coisa muito provocativa também, quando você faz uma leitura por exemplo, os vilões da série, obviamente há o vilão que é a criatura sobrenatural, lá, que é engraçado que ele nunca é chamado de vampiro, e eu acho muito curioso Uhum. que nesse universo, parece que é como se as pessoas não soubessem o que é um vampiro, né? E essa criatura, ele pode ser realmente um demônio, pode ser um anjo caído, né? Ou pode ser que o que a gente acha que é um anjo não é o que a gente pensa, né? É, pode ser um anjo De caído, né? repente, Pelo menos é tratado como se fosse um anjo pelo padre, né? Quando uhum, ele começa a fazer as isso. revelações. Pode ser também que a gente descubra. Eu fiquei pensando nisso, que a descrição que a religião faz do que é um anjo pode ser uma mentira, e na verdade o anjo é aquilo, né? Só que você foi enganado o tempo todo. Porque tem uma coisa interessante: os vilões nessa história são pessoas católicas, cristãs e tudo, que acabam enveredando pelo fanatismo. E os heróis, ou são pessoas. É um muçulmano que é herói, né? E, Aham. e quem faz a escolha certa é um cara que é ateu, né? E a história fala muito claramente, né? Você julga, você fala, esse cara é ateu, ele não tem Deus, então ele não tem moral. Ou fala, esse cara é um muçulmano, é de uma É, religião, religião as primitiva e pessoas têm violenta, isso, elas falam isso, né? né? Como se o fato de você ser ateu, você não tivesse moral, você não tivesse a zelo por questões Uhum, familiares. E, nossa, isso é isso. terrível, E né? ele. A gente está comentando só para mencionar sobre o Riley, né? Que ele fala que ele é Uhum, ateu, porque enquanto ele estava preso, ele disse que estudou todas as religiões, né? E chegou à uhum, conclusão que ele queria ser ateu, né? sim. Exatamente, mas tem um diálogo muito bonito entre o personagem dele e o personagem da Erin, em que eles comentam o que você acha que acontece na vida de quando você morre, né? Uhum. E é engraçado que o relato dele, e depois o que ela vai falar mais pra frente, mais perto do final da série, né? Sobre isso, essa coisa de você pesquisar que é o universo, que é o cosmo, do que você é feito, é, Ela tem também uma epifania na hora da isso, morte, né? o conhecimento e a ciência também geram em você uma epifania, também geram em você uma ligação com algo maior do que você, com o cosmo do qual você faz parte. A ideia que você vai para o céu, vai reencarnar, tudo bem, mas a ideia de que você vai se reunificar com esse todo e com essa grandeza que é o cosmos também, também te traz uma espécie de epifania religiosa e também pode te ajudar a dar um sentido, né? A ausência de uma religião formal não torna você alguém desconectado da vida, das pessoas do universo, pelo contrário, né? É, porque tudo é energia, né? É de uma beleza muito grande você entender que você vai se reunir de volta para o Uhum, universo, né? sim. Cada um, claro, tem a sua fé, tem seu credo e tal, né? Mas eu acho bonito porque a personagem dela, né? Já contando spoiler, que é na hora da morte, né? Que ela tem essa revelação, não somente ela, né? Porque somente dois personagens na ilha toda, que é justamente a menina que levantou da cadeira de rodas e o filho e o irmão do Riley, né, o menino jovem, os dois conseguem fugir, o resto, né, é sinistro, é uma história de muita perda, né, de muito luto. Você Uhum. vai ver os personagens, alguns personagens se entregam total e completamente para esse fanatismo religioso, né, pelo desespero e tal, para buscar uma resposta, eu acho também, porque é uma questão de você estar numa ilha decrépita,
que você não tem mais pesca, e são todos, em grande parte, inclusive o pai do Riley é pescador, você não tem mais peixes direito, porque foi jogado ali, houve um derramamento de óleo. E a Bev, que é essa personagem fanática, ela convenceu as pessoas a assinarem ali um acordo. No final, o dinheiro se foi, na verdade, eles não têm como sobreviver. Né? A juventude, a tendência é a juventude sair de lá e ir embora. E eles vão ficar lá numa ilha que não tem mais futuro para eles. É assustador isso daí. Só que quando eles têm essa revelação, esse revival, né? De falar, nossa, tenha fé que tudo vai melhorar, né? Olha o milagre que está acontecendo aqui. Então as pessoas vão ficar totalmente fanatizadas e capazes de fazer qualquer coisa, inclusive permitir que eles os engane, né? Se envenenando, né? Para mostrar que eles conseguem reviver, né? Porque eles fazem a tal da missa da meia-noite, né? E tal, que vai ser bem na Páscoa. Eu acho bem profano também, né? Esse negócio de você pegar todos os. Se você escuta as orações, eu sou católica. Ou pelo menos eu sou de família católica, eu não sou praticante, nada, né? Hoje em dia eu me considero mais, talvez, ateia, né? Mas eu sou de criação de família católica. E os ritos, eles estão perfeitinhos, viu? São ritos assim, que as falas do padre e tal, etc. Então, é uma coisa profana que está acontecendo ali. Me lembra até aquele filme do Sean Park, sabe? O Sede de Sangue. Você tem... você pegar uma coisa assim religiosa e você iconoclastia, né? Você pega algo sacrossanto e você vai subverte isso, né? Na hora que ele está dando o sacramento, ele está dando o sacramento ali, dá a hóstia, mas dá o vinho que foi batizado com sangue de vampiro. Então é sinistra a história, né? Eu gosto de pensar assim que que as pessoas talvez quisessem aquele terror mais de jump scare, né, e tal. Só que tem tudo que está relacionado a essa história é de terror, cara. É um assombro, porque você fala, porra, que as pessoas estão fazendo, né? O que essa mulher está fazendo? Essa mulher envenenou o cachorro, né? Você tem os gatos, tem um momento que aparecem os gatos todos mortos, acho que no primeiro episódio, porque a criatura, na verdade, veio com o padre. E ele tá primeiro atacando os gatos. É sinistro. Mas ele pega essas pessoas é uma coisa interessante, né? Se a pessoa tem uma fé fanática, né? E o problema não é a pessoa ter uma crença fanática em Deus, simplesmente. Ela tem uma crença fanática e cega de que tem alguém que é porta-voz de Deus. Que o que aquela pessoa ali está falando, que é um ser humano falho, aquela pessoa fala pela divindade, né? Eu sou o profeta, sou o pastor, sou o padre, etc. E Deus fala através de mim. Se você tiver uma fé que não seja crítica, que não tenha senso crítico, se esse cara for um mau caráter, um pilantra, um falso profeta, um aproveitador, né? Ou for o, né? Mas eu tendo a né, Você vai. A questão da fé, né? A fé ela impõe você acreditar em algo que você não está vendo. Né? Então daí você já tira que a moral religiosa ela é uma moral que teoricamente nasce de uma divindade. São as leis que uma divindade deu, imutáveis, que você não pode mexer, não pode questionar, e isso é muito perigoso. E você querer aplicar nos dias de hoje cegamente regras que uma divindade teria dado para o povo escolhido milhares de anos atrás. E ele faz o contraponto disso com a ética, que é algo que você precisa pensar, você precisa refletir, você precisa discutir com as pessoas qual é a melhor maneira de um ser humano tratar o outro, né? Em sociedade, e quais os limites que você tem. E é engraçado que justamente as pessoas aí que são ou não têm religião ou tão na história, né, desiludidas com a religião, trocam a moral pétrea estabelecida e passam a discutir o que é a vida, o que é o certo, o que é o errado, e isso guia elas na hora de tomar decisões éticas, né, e morais, né, e acabam escolhendo, tomando a decisão certa, né.
que às vezes tem, é a mais difícil. tem alguns personagens assim que são admiráveis, né? Eu gosto muito desse personagem porque a gente começa a série com ele, com o Riley, né? Que é o que atropelou e tal, que volta para a família, depois de ficar preso. E ele acaba sendo atacado, né? Porque esse personagem, esse vampiro mesmo, que eles chamam, que o padre chama de anjo, né? Ele surpreende, né? O momento que ele está lá dando lá, recarregando o sangue do padre, né? Que ele chama de sacramento. Você tem um personagem que ele vai se transformar, ele começa até a ter umas visões quando ele volta para casa de ver as veias, né? Dos familiares. Só que o jeito como ele lida com isso é uma maneira tão bonita, né? Muito bonita, porque ele tem vários diálogos ali com a Erin e tal, falam sobre a vida, a morte. Eles abafam muito, né? E ele sonha com ela e sonha que sempre está numa balsa sozinho. Mas a dado momento, ele sonha que ela está na balsa com ele. E ele, quando sabe que vai se transformar e sabe o que vai acontecer, né? Como você falou, em nenhum momento é pronunciado a palavra vampiro, até onde eu recorde também. E ele fala para ela o que ele deve fazer, o que ela deve fazer, que ela deve fugir da ilha o mais rápido possível, né? E ele vai se imolar na frente dela quando o sol nascer, né? Falar para ela, vão para um barco, né? E tudo. Então é muito triste, porque ela inclusive vai tentar falar com a mãe dele, né? Explicar o que aconteceu com ele, ela acaba agredindo, né? A mulher tá muito, muito fanatizada, a mãe dele, né? E tem um personagem também também me tocou meu coração pra caramba, que é o personagem do bêbado, que é o cara que atirou e fez com que a menina ficasse paraplégica, se tornou um alcoólatra, um cara desesperado. E a menina, quando volta a andar, vai no trailer dele falar para ele um monte de verdades e tal, com raiva, mas fala para ele que perdoa ele. E naquele momento ele resolve começar a frequentar o AA, que é, puta, por ironia do padre, né? O padre que montou o AA na igreja, né? Para o menino não precisar viajar para o continente. Então, ele está meio que dando rumo para a vida dele, conseguindo sair do fundo do poço. E, cara, ele vai ser atacado pelo padre. É muito foda isso, né? Dá uma perturbação que você fala, putz, né? Esse personagem estava saindo do fundo do poço, né? E, caramba, o que acontece com ele é terrível. Ele é o primeiro a ser atacado mesmo, né? Pelo padre. Tem uma cadência muito boa aí, que a introdução desses elementos de horror e de sobrenatural, ela vai gerando viradas no roteiro e mudanças de direção que fazem a história chegar no ponto onde ela quer, né? E teve gente que reclamou assistindo de que a série é lenta, né? Mas eu não acho, eu acho até que ela usa o tempo que ela precisa para dar o background dos personagens, para construir a trama, né, e o cenário onde a trama vai se desenrolar, e depois, a partir do momento em que os elementos de horror e de sobrenatural se impõem, se colocam, eu acho que as coisas vão acontecendo num ritmo aí que começa a ficar cada vez mais angustiante, né? Vai acelerando, né? Porque eu acho que eles têm sim uma maneira, uma cadência, né, para contar essa história, sem pressa nenhuma, para mostrar como é que você pode pegar uma sociedade e você ir transgredindo, até o momento que você vê, nossa, o que essa pessoa está fazendo? Né? O cara está ocultando o cadáver, o outro está mentindo, e eles todos estão fingindo e acobertando esse padre, né? Que eles, claro, eles sacam que é o padre velho, né? Que foi rejuvenescido, tem até uma foto dele, né? Tá meio que quem é os mais idosos, inclusive a mãe da médica, saca logo quem ele é depois, né? E tal, né? Então, eles começam a cobertar e depois o negócio degringola de uma maneira, entendeu? Esse negócio A gente tanto fala de autoritarismo, né? E é meio isso, né? A ortodoxia religiosa funcionando para um grupo de pessoas que estão fanatizadas e iludidas, isso é o terreno fértil para isso virar uma forma de autoritarismo das mais nefastas, né? E se é difícil você convencer alguém a cometer um crime, um ato bárbaro e monstruoso, se você conseguir convencer a pessoa de que Deus aprova aquilo, ela vai fazer qualquer, né, monstruosidade. Como eu já escutei, acho que em vários filmes, acho que na verdade em um, não lembro, desculpem, mas lembra do Advogado do Diabo?
Eu acho que tem um momento que o diabo fala assim, já se matou muito mais o nome de Deus do que meu nome, tá? Sim. Uhum. Não, porque é meio isso que a gente estava conversando, né? Se eu acho que a moral, na verdade, ela não é uma coisa que eu construo através da discussão, da razão, do pensamento, né? E de tentar ter respostas porque é certo e que é errado. Se a moral ela é algo que vem da divindade pronto, eu só tenho que obedecer. Se essa divindade me mandar fazer algo monstruoso, se eu acredito cegamente, né, na moral que emana dessa divindade, eu vou fazer, porque se a moral vem dela, se ela está falando que pode, então pode, né? É. Mesmo que a minha razão esteja dizendo, olha, isso é uma monstruosidade, isso é errado, eu vou fazer. Não, e tem um negócio Né? de você pegar e o autoritarismo disso, né? Porque você fala assim, não, eu estou aqui com uma coisa maravilhosa que vai salvar todos. Só que, caramba, você sabota os navios, acaba com Uhum, as torres de celular, que tem a torre de celular, acaba, ou seja, com comunicação. Tem uma hora que as mulheres, né, a médica e tal, a Sarah, a Erin e a Mildred, né? Elas tentam sair de barco, não tem mais barco. Então uhum, você vê que, na verdade, você tem uma coisa muito boa, maravilhosa, que você está forçando goela abaixo da pessoa, né? sim, Então uhum, elas vão ser obrigadas, até para não. Porque é uma ilha, gente, se for para pensar, não tem como você ficar na tua casa e você não ir. Né? O pessoal, todo mundo sabe onde é que você mora e vai lá bater na tua porta. Entendeu? uhum, E cada vez eles estão mais violentos, eles estão mais agressivos, eles estão mais irritados, né? sim, E é claro, essa história você vê que a história ela vai se direcionando para um ponto que você consegue ver para onde vai isso daí, o que vai uhum, acontecer. Vai desembocar numa violência extrema, né? Que é o momento onde eles vão obrigar as pessoas a fazer esse rito, né? Que é o rito de você tomar veneno para você ressurgir, que você já está tomando sangue, né? Os que não estão tomando o vinho que está matizado é a moça que estava grávida, né? Porque ela descobre, a Erin, né? Que não está mais, porque a médica até explica para ela que isso é como se fosse um vírus, e é um vírus que ele vai devorar, ele vai entender que, por exemplo, o teu feto é um corpo estranho dentro de você e você vai ser devorado. Então ela uhum, estava grávida de 8 meses, gente, e não tem mais bebê nenhum. Isso é uhum, chocante, né? Quando você fala, caramba, como assim? Cadê meu bebê? Eu perdi meu bebê, é isso? Não, não teve aborto, não teve nada. Ela só não tem uhum. mais bebê nenhum dentro dela. Sim, e é engraçado como você tem essa coisa desse obscurantismo, mas a médica ela tenta dar uma explicação racional, né? E através da leitura que ela faz usando a ciência, ela consegue entender que aquilo é algo danoso para você, né? Aparentemente é um milagre benigno, mas na verdade é algo danoso e com potencial destrutivo, né? Uhum. E é interessante isso, né? O, você tem, você tem pesquisas aí muito curiosas em que, por exemplo, o cara está num êxtase de fanatismo, para ele aquilo é algo divino. Aí, quando um cientista faz uma análise da atividade cerebral dele, ela se equipara muito à atividade cerebral de alguém que tem graves problemas psiquiátricos. Né? E aí É. você começa Uhum. a conseguir enxergar melhor o que realmente uma determinada coisa é, né? É. Cara, e aquela cena da igreja, né, gente? Né? Porque você tem na igreja as pessoas que foram todas obrigadas a ir para essa missa da meia-noite, né? Que é na Páscoa. E eles todos aí mostram lá como é que vai fazer para tomar o veneno, e todo mundo chocado, e alguns querendo fugir, e o xerife que já tinha sido avisado ali pela Sarah, né, a médica, que ele não deveria, né, ficar andando por aí sem arma. Aí ele leva a arma, nossa, e aparece na igreja o anjo, entre aspas, que é um Nosferatu, né, gigantesco, com asas enormes e vestido de sacerdote na cara duraça. Uhum, Né? Ou seja, né, você até pensa nesse negócio que o padre fica chamando ele de anjo caído, né? Que, porra, de repente um vampiro é um anjo caído, né? Talvez seja uma leitura, né? E aí as uhum, pessoas fazem muita referência com Silent Slot, com essa minissérie que tem do Stephen King, é muito legal, até fiz a revisão não faz muito tempo. E realmente, né, aquele negócio do livro, para quem lê o livro,
que é a Hora do Vampiro, aqui no Brasil, eu lembro, isso me toca, eu já falei isso várias vezes, o momento que o personagem, ele fala, a cidade morreu. A cidade morreu, a cidade toda está morta. Então é terrível, né? Porque no livro você vê a cidade vazia, né? E aonde é que está o covil desses vampiros? Onde é que eles estão se juntando? Mas aqui na série não, a cidade está morta, né? Que vai acontecer isso, a cidade está morta, e estão todos andando, porque é de noite. Então estão todos querendo se alimentar. E são cenas dantescas, né? Sim. E tal, né? Das pessoas atacando umas às outras. Tem alguma coisa. E é engraçado como tem muitos. Já que a gente está falando da parte de. A gente falou muito da parte dramática e das questões aí, né? De críticas ao fanatismo religioso, mas a parte do horror sobrenatural também é tudo muito bem feito. Desde a maneira como esse ser aí, como esse vampiro, ele é retratado. É um trabalho técnico de maquiagem, efeitos visuais precisos e muito bem utilizados. Toda essa questão de brincar com essa coisa do mito do vampiro, todos os elementos estão ali presentes e são utilizados de maneira inteligente, criativa e bem orgânica, integrada na trama. É muito bacana. Sobretudo, também uma ótima história de vampiro. Ela faz muita referência, claro, ao Salem Slot do Stephen King. 30 Dias de Noite, tem um pouco de 30 Dias de Noite também, até bastante, né? Essas histórias em que você tem um grupo de pessoas ali que está preso num local, não tem como sair, e há um grande mal ali. Espalhando de um para o outro, né? Então, enfim, ela lembra muito, né? Ela tá nessa tradição desse tipo de história, mas é um exemplar dessa tradição muito bem feito, onde a claustrofobia, a escalada do horror estão ali muito bem representados, e para um final também que é apoteótico e terrível, né? E é muito bacana também nesse sentido, de ser uma excelente história também de vampiro, né? Sim, sim. E o último livro, né, que é Revelação, você vai ter a revelação também que o padre, ele tinha um caso, né, com a Mildred, que é a mãe da médica, e a médica lá é filha deles, dois, né? Sim, E sim. você vê que ele tiveram um caso, aí na verdade acabou se casando com outro cara, e ele fala que queria ter fugido com ela. Ele começa a se mostrar horrorizado com toda a violência ali que a Bev tá gerando na cidade, porque ela tá perseguindo as pessoas, tocando fogo em todas as casas. Eu achei isso de uma idiotice, né? Então, mas é uma coisa que você entende quando a pessoa tá louca assim de poder, né? E ela se acha genial. Tem muito disso, a gente vê muito disso hoje em dia. A pessoa se acha um gênio, né? Só que não é. Por quê? Porque ela está queimando todas as casas, falando as pessoas vão ser obrigadas a irem para a igreja ou ali para aquela casa ao lado ali, que é o salão, né? O salão da igreja, né? E, porra, na verdade eles estão se. Porque isso não é um spoiler óbvio, mas eles estão se armando a própria morte. Porque se você queima todas as casas da ilha e não tem aonde você se recolher, né? Você só tá contando com a igreja, né? E, cara, é uma virada quando de repente o padre chega e começa a discordar da Bev, porque ela começa a querer escolher, veja bem, os que podem entrar, os que podem participar desse novo mundo, né? Que eles querem preparar, né? Esse mundo de pessoas e tal, todas maravilhosas e abençoadas por esse poder, né? E o padre fala: não, pode entrar na igreja. Ela vira para ele e chama ele de falso profeta. Ou seja, né, ela começa a ordenar que os seguidores queimem tudo na ilha e tal, exceto a igreja, e ele acaba indo embora, porque atacam, né? Atiram na filha deles, né? Que é a médica, e ela tá agonizando, não aceita o sangue dele. Isso é uma cena fodida, né? Que eu acho do caraca, ela não aceita reviver, né? Ela cospe o sangue, né? E tal, e eles sabem que eles estão condenados à morte, Sim, eles vão para a sim. pontezinha que a filha amava, né? E tal, para ficar com a filha lá, né? O final é muito triste, tocante, né? E eu tenho a impressão, eu não pesquisei, que aquela música que toca no final, que eles começam a cantar,
né? Porque ele sabe o que vai acontecer, porque tem uma hora que o xerife, lá, o filho dele, as pessoas conseguem queimar a igreja, de botar fogo na igreja, né? Que aquela música toca no filme Titanic, eu acho, né? Eu posso até pesquisar depois, sabe aquela música que eles cantam no final? É aquela música que toca em instrumental no filme Titanic, quando tá enchendo o navio, Hum, né? interessante, Eu acho. interessante. Não tenho certeza, Uhum. mas fica essa impressão. Mas eu sei que a gente esse daí é uma esse vampiro aí que é o falso profeta, ele quer que o evangelho dele de morte e destruição se espalhe pelo mundo todo, né? E realmente o fanatismo é uma praga que ele pode infestar o mundo. Ele só tem uma coisa que funciona como barreira para o autoritarismo, para as formas de fanatismo e etc. Que é quando alguém fala não, né? Com todo o poder que emana tanto do fanatismo, do autoritarismo, seja no religioso ou político, quando alguém fala não, ele começa a ficar sem ação, né? Ele começa a Ele ficar sem cai em si, poder. né? O É. personagem no padre, ele cai em si no que ele fez. Só que ele cai em si tarde demais, né? Ele fala, Uhum. nossa, o que nós fizemos, né? Mas ele praticamente só vê isso quando a violência já está totalmente, né, descontrolada. Um absurdo, né? Ele fala, Ele o é que uma nós fizemos, pessoa, né? ele é uma pessoa fundamentalmente boa, né? Mas ele acaba sendo as fraquezas dele, né? Fazem com que ele seja usado por essa força maligna, né? E ele só muito tarde que ele vai perceber que o erro que ele fez, que ele cometeu, né? E, enfim, ele é alguém que estava enganado, porém você está enganado por alguém, mas você está seduzido pela recompensa que é prometida, né? Então você é uma vítima porque você está sendo enganado, mas a sua arrogância, a sua ganância também, né? Pela recompensa ali que tá sendo oferecida, também ajudaram você a se deixar enganar, né? Enfim. É. Não, e muitos dos fiéis, né, que também estão vendo o que fizeram à cidade, o que fizeram uns aos outros, né? Porque a pessoa se torna vampiro e tal, mas eles não ficam absolutamente insanos, né? Eles falam assim, nossa, eu matei a minha filha, né? Tem um cara que fala um Uhum, momento, eu matei a minha filha, né? E tem um lá que os pais do menino, né, do Riley, né, e do outro, não morderam ninguém, né? uhum, Então você tem na verdade a mãe cortou o pescoço para poder atrasar, uhum. né? Sim. É terrível, o final é muito triste. É interessante que eu achei isso. As pessoas elas se transformam em vampiros, né? E eu achei essa releitura do mito. Elas têm a sede, né, de sugar sangue dos outros, mas elas continuam tendo uma grande parte da consciência que elas tinham antes, né? Ela e talvez a gente imagina que esse vampiro aí que veio para essa cidade ele é um ser muito antigo. Talvez aquelas pessoas, à medida que o tempo for passando, elas vão se transformando num monstro como aquele que ele já não tem mais resquício nenhum de humanidade, né? Virou É, virou algo como um predador, né? Que já enxerga os outros como presa mesmo. Apesar que ele também tem essa coisa de querer transformar os outros em iguais a ele, né? E tudo. É curioso. É uma pena que esse ser aí ele não fala, né? Ele é mostrado como esse monstro, essa força maligna imparável, né? Porque a gente fica se pensando quais são as motivações dele, que é a sede de sangue, mas é também a vontade cega de contaminar o mundo todo com né, o mal e que ele exala, né? eles têm os planos deles frustrados, né? Por pessoas que resolvem sacrificar a própria vida, né? Que é isso que acontece, né? A Erin, ela é atacada, e depois ela vai ter essa epifania, né? Sobre a questão da morte, mas ela rasga as asas do ser, né? E tal, ela vai rasgando e ele vai sugando. E os outros lá botam fogo em todos os Uhum, barcos, porque na verdade a ideia, a intenção dessas pessoas era poder depois se esconder e sim. tal. E só que depois a Bev é avisada que tocaram fogo nos barcos, não tem como Uhum. sair da ilha,
Sim. né? Não, Então, e você vê que coisa interessante que ela consegue rasgar as asas dessa criatura, porque quando ele tá sugando o sangue, ele não consegue parar, né? Nem é, para defender as próprias asas e tudo. Ele também é cego pela própria sede incontrolável e a ganância incontrolável dele por sangue. Inclusive, ele mesmo pode ser cego por ela, né? exatamente, né? Eu acho que é um final assim que você sente a dor da perda desses personagens, porque foi tão bem construído, né? Isso daí, quem são essas pessoas, quais são as suas fragilidades, seus anseios. Eu acho que eles não são os personagens rasos, sabe? Uhum, Eles têm suas peculiaridades. A mãe que é capaz de qualquer coisa para poder trazer o filho de volta para a comunidade, o pai que parece um homem durão, pescador, né? E você vê que no final de contas ele fala pro filho, é tão bonito, né? Que é o Henry Thomas, por sinal, uhum, que interpreta, ele fala eu te amo pro filho, né? E você tem naquele personagem que é o personagem durão, que ele abre o coração dele pro filho dele e fala uhum, eu te amo. Então uhum. você vê que talvez as pessoas não gostassem muito do ritmo e tal, mas acho que precisou de todo esse preâmbulo para você entender essa perda, né? Porque Uhum, o momento que eles estão no final, quando realmente você vê que não tem mais saída, né? Alguns estão fugindo ou querem morrer entre os seus, pelo menos, né? E o pai que vai morrer ao lado o pai que na verdade está, ele não foi transformado, mas ele está com ferimento fatal, que é o xerife, vai morrer perto do filho, e todos vão acabar sendo imolados, mas estão cantando uma música, e estão cantando a música, e a música né? Ela silencia de maneira abrupta e você sente, né? A dor que foi a comunidade inteira ali, né? uhum, Que foi enganada, na verdade, por uma promessa, né? De você ter a transformação daquela ilha e tal, de se uhum. tornar, de repente, uma localidade religiosa, como se fosse um local de peregrinação aqui, né? Começar a tratar como se fosse assim, né? Você vai ter. Aqui nessa igreja teve um milagre, né? Essa menina voltou a andar, foi o padre que fez isso. Então eu sinto assim, e para mim foi muito tocante, para mim uma das coisas mais sensíveis assim que o Flanagan e toda essa equipe maravilhosa, né, que fizeram essa produção, tem feito recentemente, porque é de uma delicadeza, de uma Uhum, sutileza, né, de você falar assim, não é só você criticar a questão religiosa e o fanatismo, que é uma coisa que é um uhum, problema agora comum, é uma coisa que está transformando as pessoas que a gente ama, na verdade. Você vê que os teus familiares e tal, e pessoas que você sempre gostou, que sempre amou, que essas pessoas estão fanatizadas, né? Por questões religiosas uhum. ou políticas, e você não está reconhecendo mais essas pessoas, né? Então você sente a dor da perda, que você está vendo assim, se transformar, né? De certa maneira, pode se falar assim, um parente seu, né? Por quê? Por que que a minha irmã não está se vacinando, né? Eu mesmo já contei, coloquei no Twitter que eu tenho duas irmãs mais velhas que não se vacinaram, porque elas não acreditam na vacina. Isso é terrível, né? Porque você Uhum, sabe que vacina hoje em dia significa vida. Então, isso tudo faz parte de você ter essa coisa do fanatismo, né? Para uhum, onde isso leva e quanto isso deixa a gente com luto, né? Em uhum. vida, da pessoa que a gente ama. Isso. Agora uma coisa, você que manja bastante de vampiro, bem mais do que eu, pela aparência daquele vampiro, né? O tipo de rosto, o tipo das asas, o tipo, a maneira como ele se comporta, né? Você acha que ele é do clã Malafaias, do clã Macedos, do clã Valdemiros ou do clã R.R. Soares? Que são esses clãs de vampiros aí, né? Qual Acho que clã é que tu tudo acha? isso, hein? É Eu achei que a aparência dele lembra, assim, falando, tu falou brincando, eu tô respondendo. Ele me lembrou muito esse vampiro do Drácula de Bram Stoker. Tem um momento que a aparência dele, até por causa das asas, né? Me lembra, assim, aquele vampiro. Ele é um cara grandão, né? Uhum. Nossa, é impressionante a cena que ele Não, aparece você vê. paramentado com o padre. É de uma coisa, sabe? É bizarro, É né? profano É aquilo. Não, profundo pra caraca. e, e você vê como o Flanagan ele gosta de trabalhar detalhes visuais. No momento em que o vampiro está sugando o,
o personagem ali do protagonista, né? Que eu esqueci, do Riley. Quem já viu a posição que os morcegos vampiros ficam quando eles estão sugando algum animal, um cavalo, uma vaca, enfim, o ator fica na mesma posição. Né? Eu achei aquilo visualmente sensacional. Eu olhei assim e falei, olha, eu não tinha visto isso ainda. A questão de maquiagem, efeitos especiais, né? É muito boa, é muito boa. Sério, tudo, trilha sonora, é muito boa mesmo. A série que ela é muito bem feita, assim, adorei. Vale muito a pena, eu tenho vontade de reassistir, sabe? E quem não assistiu, por acaso escutou todos os spoilers, né? Espero que a gente não tenha estragado para você, mas, poxa, Midnight Mass foi demais, muito bom. Essa série não se sustenta tanto em ficar guardando segredos e grandes revelações. Ela, na verdade, o que interessa é o que ela faz a partir das revelações que ela traz em determinado momento da história, né? Ela não se sustenta em plot twists, em coisa do gênero. Essa é uma série que ela se propõe, como eu falei, a discutir algo para além do terror. Como ele tem feito ultimamente, ele fez isso na Mansão Rio, na Mansão Bly. Ele gosta de discutir essas questões de relação humana. Diz, inclusive, é um trabalho muito pessoal para ele, até porque ele tem toda essa vivência. Ele fala que é de cidadezinha pequena, comunidade religiosa, que era coroinha, tudo isso. Então, para ele é uma história muito pessoal, né? Então, olha, um presente que eu gostei demais, assim. Eu lembro que eu fiquei esperando, eu não sou disso, hein? Fiquei esperando sair para eu poder assistir, né? E fiquei até cansada, demorou muito, né? Porque tem gente que tem paciência, fica durante a noite, virando a noite aguardando aparecer na Netflix, né? E eu acabei assistindo no outro dia, mas também eu comecei a assistir e não parei, né? Como era curtinha, né? 7 episódios, coisa curtinha. Tá tendo uma boa aceitação, o índice de aprovação é ótimo por aí, tanto em sites como Rotten Tomatoes e tal. Então, muita gente está falando bem e a gente não ia deixar, né, passar batido, porque a gente curte demais o diretor aqui, sabe? E tá sempre ansioso e ansiosa aqui para saber o que ele vai fazer depois, né? O Marcos, o Flanagan é um cara que você fica querendo já saber o que ele vai fazer depois, né? Fala, nossa, o que ele tá fazendo depois? Exatamente. Eu tô curioso, viu, com essa série que vai sair no ano que vem. Vão ser só 2 episódios, né? Mas tô curioso. Olha, eu vou falar pra você que eu fiquei assim um pouco triste, né? Que eu queria que ele continuasse na vibe das mansões. Mas, né, não foi possível, né? Talvez ele talvez entrasse numa certa repetição, né, de temática, né? Ele achasse que se esgotou, né? A gente quer muitas mansões aqui porque adoro essas histórias de mansões mal assombradas. Apesar de falarem que os fantasmas são, como é que é, burguês safado. Então é isso, gente. Conte pra gente aqui, tá? O que você achou de Missa da Meia-Noite, ou Midnight Mass, do Flanagan. Conta pra gente como é que foi a sua experiência. A gente agradece você chegar até o final do podcast aqui com a gente. A gente sempre dá aqueles recados, né? Nossas redes sociais, etc. Não deixe de procurar a gente no Facebook. A gente tem lá a nossa página Masmorra Cine no Facebook. Tem vários canais assim de contato, onde a gente coloca coisas legais para você poder assistir. Por exemplo, o nosso canal no OkRu. Então, a gente deixa o link aqui dentro da publicação do nosso canal do OkRu. Costuma ser um local onde a gente faz o upload dos filmes que a gente vai conversar. Então, por exemplo, se você sabe que a gente todo ano escolhe um país e tal, uma região para poder falar do cinema de terror, saiba que os filmes já estão sendo upados para lá. Então, não deixe de acessar o nosso canal no OkRu, tá? A gente tem também o nosso grupo de fãs de Além da Imaginação. Lembrar que a gente fala sobre a série todo ano, a gente fala de uma temporada. Ano que vem a gente vai já o quê? Para a 4ª, né, Marcos? 4ª temporada no ano que vem, que é a temporada em que os episódios têm 1 hora de duração em vez de meia hora, né? Então vai ser interessante. Vai ser interessante para quem está acompanhando esse projeto da gente, de falar sobre Além da Imaginação. Você vai gostar, porque agora os episódios são mais longos. Então não deixe de seguir a gente lá no nosso grupo, de entrar no nosso grupo, que é Fãs de Além da Imaginação. E a gente também tem, claro, o nosso perfil lá no Twitter. Você pode seguir a gente no Twitter,
em @masmorra_cast e no Instagram, @masmorracine. Lembrando que o nosso Instagram ele é todo maravilhoso, porque quem cuida dele é o William Funchal. Coloca fotos, coloca vídeos, coloca, sabe, muito conteúdo interessante mesmo no Instagram. Então, por favor, prestigie o trabalho do William Funchal lá no Instagram, seguindo a gente, compartilhando o nosso perfil, a gente agradece demais. E, claro, lembrando que a gente tem os nossos perfis de apoio, você pode nos apoiar no Padrim, tá? Ser o nosso padrinho ou nossa madrinha, que é o que faz que a gente continue mantendo o nosso site online, pagando aqui servidor e tal, tentando arrumar equipamento para gravação, melhorar sempre o nosso áudio. E também no Colabora Aí, tá? Então você pode nos apoiar no Padrim ou no Colabore Aí. Se você puder fazer esse favor, não podendo, não tem problema, compartilhe esse podcast que já nos ajuda, né, Marcos? Bastante, Sem dúvida. Né? O compartilhamento é importantíssimo, né? É isso, minha gente. Então a gente se encontra no próximo podcast do Mês do Horror. Se cuidem. Tchau, tchau.